Hoje, a gente vai mergulhar em uma filosofia antiga, mas super atual, a arte estoica de construir uma verdadeira paz interior. Já aconteceu de sentir que o dia está à deriva? Sabe, um comentário atravessado, uma fechada no trânsito e pronto, o humor já foi por água abaixo. É uma sensação de que estamos sempre reagindo, como se as nossas emoções fossem controladas por um monte de fios invisíveis. Mas e se fosse possível cortar esses fios? Imagina só, se tornar uma pessoa mais serena, mais firme, praticamente intocável. Bem, os estoicos lá da Grécia, Roma antigas, eles criaram um sistema para isso. Eles acreditavam que todo mundo nasce com essa capacidade de dominar as próprias emoções e que a força de verdade não é ser frio, mas sim ser inabalável. A verdade é que a maioria de nós vive como uma marionete emocional. A gente reage no automático, sabe? Deixando que o que acontece lá fora e o que os outros dizem dite o nosso estado de espírito. É quase como se qualquer pessoa pudesse apertar um botão e ligar nossa raiva, nossa ansiedade, nosso ressentimento. E os gatilhos, nossa, eles aparecem o tempo todo, não é mesmo? Um olhar torto, uma promessa que não foi cumprida, o estresse do trabalho, cada coisinha dessas puxa um fio e lá vamos nós dançando conforme a música. Mas aí os estoicos nos fazem uma pergunta bem direta. A escolha é ser escravo da atitude dos outros ou ser mestre da própria paz? E é exatamente aqui que a filosofia estoica vira o jogo. Ela nos entrega um segredo, uma mudança de perspectiva que traz o poder de volta para dentro. Olha só essa citação de Marco Aurélio, que foi um imperador romano e um baita estoico. Isso aqui é o coração de tudo. A força não vem de tentar controlar o mundo lá fora, porque, vamos combinar, isso é impossível. Ela vem de controlar a nossa percepção sobre ele. Nada que acontece externamente tem o poder de nos ferir, a não ser que a gente dê essa permissão. E aqui o negócio fica bem claro. Não dá para controlar o trânsito, a opinião dos outros ou economia. Tentar fazer isso é a receita certa para a frustração. Mas a gente sempre pode controlar como a gente enxerga essas coisas, como a gente responde a elas e as ações que a gente toma. É aqui que mora a nossa liberdade. Tá, mas como a gente faz isso na prática? O primeiro pilar é sobre retomar o controle da nossa própria mente. Porque se as emoções não são comandadas, elas é que acabam comandando a nossa vida. A jornada para se tornar intocável começa por dentro. Não é sobre reprimir o que se sente, mas sim sobre saber o que fazer com o que se sente. A mente é tipo um cavalo selvagem. Se a gente não assume as rédeas, ela nos leva para qualquer lugar. E nem sempre é um lugar bom. Certo, vamos aos passos práticos. Primeiro, criar a pausa. Sabe quando a raiva está subindo? Não reaja de imediato. Espere, respira fundo 3 vezes. Esse espacinho de tempo entre o estímulo e a resposta é onde a gente deixa de ser marionete e passa a ser mestre. Segundo, observar sem absorver. Imagina os pensamentos e as emoções como nuvens passando no céu. Eles estão lá, mas eles não são a gente. E terceiro, usar a razão como uma âncora. Se questione, essa reação explosiva me representa de verdade ou só mostra um descontrole? Ok? Uma vez que a gente começa a dominar a mente, o próximo pilar é mudar o jeito que a gente vê o mundo. É bom lembrar, não são os fatos que nos perturbam, mas o significado que a gente dá para eles. O objetivo aqui é um estado que os estoicos chamavam de ataráxia. E não é uma diferença fria. É uma força tranquila, uma paz de espírito que se mantém firme, não importa o que esteja acontecendo lá fora. É aquela serenidade de saber que, aconteça o que acontecer, nosso mundo interior pode continuar intacto. E para alcançar isso, primeiro é preciso ver as coisas com objetividade. Descrever um problema só com os fatos, sem botar um monte de adjetivos carregados de emoção. A gente percebe que muitos monstros são, na verdade, bem gerenciáveis. Segundo, reescrever a história. Uma crítica pode ser uma ofensa ou uma chance de melhorar. Uma perda pode ser o fim ou um recomeço. A gente escolhe a narrativa. E terceiro, praticar a premeditação. É basicamente imaginar o que pode dar errado. Não para ficar com medo, mas para se preparar mentalmente. Isso tira o poder do inesperado. E o último pilar é sobre construir uma fortaleza interna. É sobre defender ativamente a nossa paz contra toda a negatividade do mundo. E essa citação ilustra isso de um jeito brilhante. A vitória de verdade não é ganhar uma discussão ou revidar uma ofensa. É manter o próprio caráter e a própria paz intactos. É não se rebaixar ao nível de quem nos feriu. Então, o ponto central é este. A maioria das brigas não é sobre a verdade.
é sobre o nosso ego ferido. Defender o ego só leva a discussão inútil, estresse, noite mal dormida. Agora, defender a paz, isso leva ao silêncio inteligente, ao foco no que importa de verdade e, claro, à calma interior. A paz vale muito mais do que o orgulho. E como a gente constrói essas muralhas? Bom, primeiro, escolhendo bem as batalhas. Nem toda provocação merece uma resposta. Segundo, priorizando o que é essencial. Não dá para gastar energia com o que é irrelevante. Terceiro, se desapegando dos resultados. A gente faz o nosso melhor e solta o resto. E por fim, cultivando a autossuficiência emocional, encontrando uma fonte de paz que mora só dentro da gente. Ao juntar esses 3 pilares, a gente começa essa jornada de deixar de ser uma marionete emocional para se tornar uma fortaleza, uma verdadeira cidadela interior. E aqui está uma verdade fundamental. Isso não é uma solução mágica de um dia para o outro. A paz não é uma coisa que a gente acha por acaso, é algo que se cultiva. É como uma semente de força que a gente planta todos os dias, com cada escolha de não reagir, com cada pensamento que a gente reescreve, com cada batalha boba que a gente escolhe ignorar. É sempre bom lembrar dos 3 pilares: dominar a mente, redefinir o mundo e proteger o nosso núcleo. Eles são a base de toda essa construção. E para fechar, vamos com esse pensamento poderoso de Sêneca. Cada irritação, cada decepção, cada dificuldade, isso não é um ataque à nossa paz, mas sim um treino para nossa mente. São oportunidades disfarçadas para a gente exercitar a paciência, a resiliência, a sabedoria. A vida vai continuar nos testando, mas o objetivo é ser inquebrável por dentro. Então, a pergunta que fica é a seguinte: qual pequena irritação, qual discussão inútil, qual provocação sem importância vai ser ignorada hoje para proteger o que é mais valioso? A própria paz. A escolha, como sempre, é de cada um de nós.